Na aula passada nós abordamos o conceito de algoritmo e quais são as formas de representar os algoritmos, e no fim da aula nós acabamos abordando um pouco sobre as etapas da programação, falando um pouquinho sobre o ambiente de desenvolvimento, e no nosso caso eu estarei ilustrando alguns exemplos utilizando o Gini, e falamos também sobre o processo de compilação, como esse processo realiza uma tradução entre o código que a gente implementa e o código que vai ser entendido pelo computador e que vai ser efetivamente executado. Nesta segunda aula, nós iremos abordar três tópicos, que são variáveis, tipos de dados e comandos. Bom, já mencionei anteriormente que uma variável nada mais é do que uma região de memória que vai servir para armazenar valores. Então, durante a execução do nosso programa, nós temos aí um espaço da memória principal que vai ser reservado para cada variável que a gente declarar no início do nosso código, certo? Ou durante algum espaço do nosso código. Então, esse espaço de memória vai servir para que a gente consiga armazenar informações e ou alterar essa informação ao longo da execução do nosso código, bem como exibir os valores que estiverem armazenados nessas variáveis, certo? Associados às variáveis, nós temos os identificadores, que são os nomes associados às regiões de memória que a gente utiliza. Então, para o computador, aquele espaço de memória vai estar reservado ao nosso programa, e para que a gente consiga acessar aquela informação, nós atribuímos um nome às variáveis ou às funções, e esse nome é chamado de identificador. Existem algumas regras, certo, para que a gente consiga atribuir um nome a uma variável. Então, por exemplo, a gente pode utilizar letras e ou números, a gente pode utilizar também o caractere aqui do underline, e, por exemplo, um identificador ele não pode começar com um número e também não pode ter alguns tipos de caracteres como acentos ou caracteres especiais como porcentagem, interrogação, dentre alguns outros, certo? Uma boa recomendação está relacionada a esse identificador. Então, normalmente a gente deve atribuir nomes que são significativos a esses identificadores, visto que isso vai facilitar a leitura do seu código por uma outra pessoa e vai deixar esse código o mais legível possível. Então, aqui nós temos alguns exemplos de identificadores. Então, nessa primeira linha aqui, certo? Nós temos primeiro o tipo da informação, o tipo da variável, e em seguida nós temos o identificador. Então, nós temos fatura, resposta, fatorial, salário. Então, são nomes que descrevem a informação que vai ser armazenada, certo? São nomes descritivos, nomes significativos. Por outro lado, apesar da gente poder também fazer esse tipo de atribuição em relação aos identificadores, o X, o MA e uma sequência aqui aleatória de caracteres, isso não é recomendado pela questão da legibilidade. Então pense que você vai desenvolver o seu código e que, se você estiver trabalhando em equipe, muito dificilmente alguém vai saber, pelo menos no primeiro momento, o que é que essa variável aqui representa, o que é que essa variável representa ou armazena, certo? Apesar de que, ao analisar o código em si, é possível descobrir potencialmente qual é a função dessa variável. É muito mais fácil e intuitivo quando a gente utiliza nomes que são descritivos, certo? Que a gente já sabe, tem uma noção mais clara do uso dessa variável. Então, além disso, além do conceito de variável, existe também o conceito de constante, que vai ser um local que vai armazenar um valor que não muda. E as constantes em si, existe esse padrão que a gente utilize o identificador da constante tudo em maiúsculo. Então, as constantes devem ser usadas todas em maiúsculo, certo? Os identificadores. E no caso das variáveis, para a gente poder ter essa diferenciação, não é recomendado a gente utilizar a variável com letras todas em maiúsculo, certo? E além disso, é interessante que a gente atribua identificadores de forma que a leitura seja facilitada. Então, por exemplo, para uma variável nome cliente principal, existem formas distintas de se usar esse identificador. Podemos utilizar tudo em minúsculo, podemos utilizar aqui o N, C e o P em maiúsculo, podemos utilizar o underline, e
a gente sempre recomenda, certo? Sempre é recomendado, é uma boa prática que esses nomes sejam atribuídos de forma a facilitar a nossa leitura, certo? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de identificadores. Alguns estão corretos, de acordo com as regras que eu mencionei, e outros não estão corretos. Então, por exemplo, o primeiro caso está correto, certo? A gente tem uma variável aqui com nome significativo, apenas letras, certo? Sem números, não inicia com número. O segundo caso também está correto. O terceiro caso, correto. O quarto caso não está correto porque inicia com um número. Então, isso aqui não é permitido. Esse próximo caso também não é permitido e também não é permitido, visto que está utilizando esses caracteres. E por fim, a gente tem esses últimos dois casos que também são permitidos. Uma observação é em relação a esse último caso, porque a gente tem praticamente duas variáveis com o mesmo nome, mudando apenas o L aqui que está em maiúsculo, e que esse tipo de prática também não é recomendado, pois pode causar algum tipo de confusão na hora de utilizar essas variáveis no seu programa, certo? E além disso, é interessante também mostrar esse mesmo exemplo, certo? A nível de compilador, que informações o compilador nos mostra e como essas mensagens que o próprio compilador exibe, elas são interessantes e facilitam o nosso desenvolvimento. Então, o exemplo inicial é esse, certo? Nós temos aqui praticamente as mesmas variáveis lá do slide. E quando a gente tenta compilar esse código, o compilador nos informa que a compilação falhou. E, além disso, nos exibe as mensagens de erro associadas a essa falha, certo? Então, nós temos aqui o primeiro erro que está descrito na linha 7, coluna 8. E aqui nós temos essa indicação da linha. Então, como eu mencionei anteriormente, não é possível iniciar o nome de uma variável com um número. Então, aqui basta a gente apagar esse número que esse erro vai ser corrigido, certo? Ao tentar compilar novamente, nós temos o próximo erro agora na linha 10, que é justamente pelo uso da porcentagem. Então, ao remover essa porcentagem e tentar compilar novamente, o processo ainda está falhando, mas o erro da linha 10 sumiu. E por fim, temos esse erro da linha 11, que é justamente associado a essa interrogação. Então, removendo esse caractere, a compilação é concluída com sucesso. Outra observação é em função desses warnings, né? Esses avisos que aparecem. Esses warnings, eles não são erros, certo? São avisos. E nesse caso específico, ele nos diz que essas variáveis estão sendo declaradas, mas não estão sendo usadas. Ou seja, a gente não está fazendo nenhuma atribuição de valores, nenhuma leitura de valor através da digitação e nem está exibindo o conteúdo armazenado nessas variáveis. Então, por isso, o compilador já nos informa que a variável está sendo declarada, mas não está sendo efetivamente utilizada. Então, com isso, claro, como a gente pode declarar essas variáveis e que formas a gente consegue atribuir identificadores a elas, certo? Então, seguindo aqui um pouco a apresentação, nós iremos agora falar um pouco dos tipos dos dados associados a essas variáveis.